Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Livro 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz o texto: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar, para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras lutai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não o poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Bom, na leitura dessa parte bíblica,
sempre a mensagem é focalizada no milagre operado por Eliseu, o profeta, no grande general chamado Naamã. E muitas vezes esta parte da Bíblia é lida sempre com novas interpretações, tudo no sentido da edificação da igreja. Mas nesta noite eu não quero falar de Naamã. Eu vou falar de uma pessoa que passa despercebida nesse relato todo que eu fiz. Será que merece demorar-nos na apreciação das virtudes que esta menina prisioneira ou cativa, que seu país havia sido invadido pelos sírios e haviam levado pessoas cativas, e dentre essas pessoas, uma menina que eu julgo talvez uma adolescente, de 10, 12 anos, mais ou menos nessa faixa, como ela se portou diante da circunstância de ela sofrer o vexame de sua nação ter sido derrotada, ela agora deixar seus pais e ir morar como não como uma empregada propriamente, mas como uma cativa, uma ex-prisioneira que agora estava servindo de favor a este grande general. Que virtudes nós poderíamos encontrar nesta menina? Queremos observar aqui, irmãos, 3 pontos. Primeiro, essa menina foi uma menina que não trouxe amargura para a sua vida em ser levada cativa para servir a uma família de vencedores exatamente contra o seu próprio povo. Por que nós dizemos isso? Porque ela se portou aqui como pessoa da mesma família. Quando ela tomou conhecimento da situação do seu patrão, que era um homem leproso, ela não teve uma atitude de revide, de revanche, mas a Bíblia nos diz que ela se portou como se fosse da própria família, sentindo a dor de seu patrão ter uma doença incurável na ocasião e que lhe acarretava uma situação de rebaixamento, embora iminente, porém não podia se apresentar como um homem normal, sadio, para gozar do privilégio que ele gozava na posição que ocupava. Então, nessa menina se mostra uma menina sem amargura. E nós perguntamos, como um exame próprio para nós nesta noite: você é pessoa que costuma ser muito ressentida, guardar mágoas por tempos indefinidos, sempre tendo uma prevenção contra alguém que você conhece, sabe, que lhe causou um prejuízo? Ou você é a pessoa que tem aquela condição que Jesus expôs quando Pedro lhe disse: mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe deverei perdoar? E pôs um limite, até 7 vezes. Jesus disse: eu não te digo até 7 vezes, eu te digo 70 vezes 7. Então aí está uma disposição de alguém que não guarda rancor,
que não guarda amargura e que não vive ressentido com determinadas pessoas, não só da sua própria família, no sentido familiar mesmo, como também isso pode ocorrer na igreja, de nós não termos uma atitude simpática de amizade com determinado irmão e a nossa saudação para ele é aquela saudação meio omitida, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, que você não sabe exatamente o que a pessoa está falando, ela não diz audivelmente, paz do Senhor, irmão, porque ela guarda resquícios de amargura dentro de si. Essa menina não tinha essa atitude. Que mais que nós observamos nesta menina? Ela sentia compaixão. Diz aqui no versículo 3, que ela disse à sua patroa, à sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria. Se ela fosse uma menina de má índole, o que ela diria ao saber que o seu patrão tinha uma doença incurável? Talvez ela dissesse intimamente, bem feito, faz o mal, olha aí o resultado, está cometido de uma doença incurável. Mas ela não teve este sentimento, mas compactuou com o sentimento da família e com a dor do seu patrão, do general, como que dando uma esperança, se ele estivesse lá na minha terra, ele seria curado da sua lepra. Então, irmãos, é uma atitude simpática que nós, como cristãos, devemos manter. Não desejar o mal para aquelas pessoas que eventualmente têm nos feito mal. É difícil tomar uma atitude assim, porque a lembrança de um mal feito, de uma maldade praticada, sempre deixa uma marca em nossa vida. E nós, quando tomamos conhecimento de que algo de mal aconteceu àquela pessoa que nos fez mal, podemos até ficar satisfeitos, mas ela tinha esse sentimento de simpatia para com o seu patrão, seu general, admitindo a hipótese de que ele poderia ser curado se visitasse a terra onde ele morava. E por fim, irmãos, a sua fé. Esta menina não diz nada que demonstrasse assim que ela pudesse ter uma grande fé, mas ela tinha uma grande fé, porque ela disse taxativamente: antes o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não emprega uma palavra de dúvida. Talvez ele pudesse ser curado, mas se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que é isso? Fé. Como se define fé? Está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então ela teve fé que se o seu patrão estivesse na terra, junto ao profeta, ele receberia a cura, sem dúvida. Ela tinha essa fé de poder crer que Deus operaria através do profeta e aquele homem ficaria curado da sua lepra.
A Bíblia declara ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o seguinte, preste bem atenção, diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, isto é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós, irmãos, estamos na casa de Deus. Nós não vemos a Deus com estes olhos físicos. Nós cremos na existência de Deus. Como diz o versículo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não o vemos com os olhos físicos. Ele está presente conosco, mas nós podemos senti-lo em nossos corações e é preciso que tenhamos essa fé para nos aproximar de Deus e receber o que Ele pode nos dar. E para Deus, como diz a Bíblia, não existe nada impossível. Mas nós estamos vivendo hoje num clima dessas igrejas chamadas neopentecostais, que estão ensinando o seguinte: você precisa de um ponto de contato para que a sua fé seja despertada e você possa receber aquilo que você pede a Deus. Você perguntaria, o que é um ponto de contato? É um objeto que você coloca como meio de você observar, por meio daquele objeto, que você vai alcançar o que você está pedindo. Então, nessas igrejas, nós temos vários objetos que são chamados objetos consagrados, que quase numa linguagem popular do mundo, nós diríamos, é um tipo de talismã, um amuleto, é uma pedra que foi benzida, alguma coisa que ocorreu com um determinado material. Então as pessoas são convidadas, venha pisar sobre o sal grosso, porque é um meio de você obter de Deus aquilo que você precisa. Essa transferência da fé em Deus para um objeto chama-se superstição. Para que eu alcance alguma coisa de Deus, eu preciso ter um objeto diante de mim. Então, em vez de eu ter fé em Deus, eu estou tendo fé no objeto consagrado. Então, você ouve pela televisão, martelo que quebra tribulações. Quando você passar por tribulação, você compra esse martelo, dá uma martelada na tribulação e você vai ter uma vida de bonança. Você pergunta, mas quanto custa esse martelo? Olha, se o martelo é poderoso assim para quebrar tribulações, esse martelo é caro, você pode fazer uma doação de R$1.000. Se você for numa loja de ferragens, pedir um martelo real, custa talvez 15, 20, 50 reais aí, por aí. Mas o martelo que quebra tribulações custa muito mais. E assim, irmãos, uma sucessão de objetos que estão sendo consagrados e distribuídos para que desperte a fé dos cristãos, como se isso tivesse caráter bíblico, é muito grande. E a Bíblia não diz isso. Aqui no capítulo 11 está dizendo, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador das pessoas que o buscam. O que fez Naamã quando se apresentou diante de Eliseu? Ele tinha uma ideia. Agora, certamente, como eu sou um general,
ele vai pôr um tapete vermelho aqui, vai se chegar diante de mim, passar suas mãos por todos os lugares com sinais de lepra, e eu vou ser curado. A ideia dele. Quando ele chega à casa de Eliseu, Eliseu manda um empregado chamado Geazi: olha, diga para ele que ele se banhe, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, a doença dele vai desaparecer. E ele, quando tomou conhecimento dessa notícia, ele ficou decepcionado. Mas não era isso que eu esperava. Saí de tão longe, esperando que ele viesse aqui e fizesse algum sinal para que eu pudesse ficar curado. Agora ele diz: banha-te 7 vezes no rio, nesse rio. E ele menciona Abana e Farfar, são rios melhores do que este barrento Jordão. E embora triste, quando então fui aconselhado: experimenta. E ele experimentou e saiu curado, e agradecendo ao Deus verdadeiro que operou, não do modo como ele queria, porque Deus tem os seus caminhos de agir e nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, nesta noite, qual é a sua convicção? Será que você é uma pessoa de muita fé? Pouca fé? Que tamanho é a sua fé? Que tamanho é a sua fé? Nós encontramos na Bíblia Sagrada que existe fé como dom do Espírito Santo, fé que opera maravilhas. A Bíblia fala de uma fé, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Eu tenho fé em Jesus, Ele é o meu Salvador, confio plenamente que Ele pagou meus débitos, meus pecados, e Ele vai me receber na glória, porque eu criei na obra que Ele realizou por mim. Você pode não ter fé como dom de Deus para operar milagres, mas a fé para a salvação, essa é fundamental. Repetindo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ao ouvirmos a palavra do Evangelho, nós recebemos fé para crer que Jesus é o nosso único Salvador. Porque não há salvação em nenhum outro. Foi o que Paulo declarou diante de uma multidão: não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado por meio do qual possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo. Essa é a salvação que nós recebemos pela fé. Você não pode ser salvo se não tiver essa fé na pessoa de Cristo. É o único Salvador, como Paulo declarou para o carcereiro: que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. E há pessoas que permanecem tempos sem uma decisão, são ouvintes, mas não têm fé que Jesus pode salvá-los. Agora, irmãos, a nossa fé pode ser acrescida? Abra aí em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6, diz assim, Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Olha só que humildade. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram? Eles disseram: acrescenta-nos a fé. Vamos pedir agora, irmãos, para nós, pedir a Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta a minha fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas que você espera e Deus vai cumprir e vai dar segundo a sua vontade.
Se os apóstolos pediram, aumenta-nos a fé, o que nós podemos dizer então? Agora, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, e no versículo 31, e leia esta passagem que é interessante. Diz aqui, capítulo 14, versículo 21. Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: o que é que está escrito aí? Homem de pouca fé. Qual é o tamanho da sua fé? Muito pequena. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Quem era esse homem? Era Pedro. Ele pediu para Jesus: se és tu, manda que eu vá ter contigo caminhando sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ele pulou do barco dele, e começou a caminhar sobre as ondas ao encontro de Jesus. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Que tamanho é a sua fé, meu irmão? Pouca? Você pode dizer hoje: aumenta-nos a fé? Fica conosco o pedido que podemos fazer, porque Deus não se incomoda. Se você pede a Ele, como diz Mateus 6:6, entra no teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Voltando à menina, quais são as qualidades dela? Não guardava amargura. Tinha compaixão do seu patrão que sofria. Ela podia se alegrar intimamente. Bem feito. Olha aí, está leproso. Mas ela sentia compaixão, indicou o lugar para ele ser curado. E ela era uma escrava na casa daquele homem. E terceiro, ela era uma pessoa de fé. Ela cria que se o patrão dela fosse ao encontro de Eliseu, lá estaria o homem de Deus para restituir-lhe a saúde. Convém aprender com pessoas humildes, como esta menina, porque estamos todos precisando destas virtudes que ela teve, que nós precisamos cultivar em nossa vida como cristãos. Amém.